Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. E hoje está aqui comigo uma trabalhadora da Sociedade Espírita Dr. Fernando Ó, Lourdes Lindner, e que a Lourdes, eu vou bater um papo com a Lourdes sobre um assunto muito delicado, muito importante. Lourdes, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, atendendo ao meu convite para a gente bater um papo sobre esse assunto que daqui a pouco eu já vou falar para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Jader, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, então é um agradecimento recíproco. Certo? Lourdes, eu vou te fazer uma pergunta que eu imagino que eu já saiba até qual é a tua resposta, né? E a pergunta é a seguinte: Deus é mais ou menos justo? É justo ou é infinitamente justo? Deus é infinitamente justo, Jader. Não existe justiça maior do que as leis divinas, porque elas se aplicam da mesma maneira a todos, independente da nossa crença religiosa, da nossa etnia, da nossa classe social. Não tem dois pesos e duas medidas, ela é igual para todos. E mais, Deus não nos julga e também não nos pune. O nosso juiz é a nossa consciência. E quando eu digo que Deus não nos pune, Ele, na verdade, Ele nos oportuniza que a cada reencarnação a gente venha para parar arestas, para resolver os problemas que nós deixamos para trás em outras reencarnações. Então, é disso que trata a justiça de Deus. São oportunidades que a gente tem de cada reencarnação crescer mais um pouco. Eu te fiz essa pergunta para fazer um gancho, um link nela com o meu segundo questionamento. Se Deus, conforme tu disse, e eu também acredito, é infinitamente justo, por que Ele permite, então, nascer neste planeta que nós vivemos pessoas com sérias dificuldades físicas, neurológicas, enfim? Se Deus é infinitamente justo, a doutrina explica isso, a doutrina espírita explica isso de que forma? Jader, é assim. Cada vez que a gente reencarna, a gente recebe um corpo físico que é nossa responsabilidade zelar por ele. E se em algum momento nós danificamos este corpo ou danificamos uma outra pessoa, em algum momento ou de alguma maneira nós precisamos reparar esse dano que nós mesmos causamos. Então, quando o nosso corpo vem nesta encarnação, ou se nós da nossa família temos alguém com este problema, com essa dificuldade, na verdade é essa oportunidade que nós estamos recebendo para reparar algum dano, algum equívoco que nós cometemos em alguma vida passada.
quando não causa dessa vida mesmo, né? Mas quando acontece assim de uma forma aleatória, que a gente diga assim, que não seja provocado por nós mesmos nesta encarnação, então se refere a essas situações. Tanto a pessoa que vem com esse problema, como a família podem estar necessitando dessa situação para essa reparação. Pois é, essa seria o meu próximo questionamento. E os pais? O que os pais que recebem um filho, uma filha, uma doença, digamos assim, ou mesmo até um problema físico, tem a ver com esse espírito agora encarnado num corpo com essa deficiência? O que os pais têm a ver? O que os irmãos têm a ver? Tem tudo a ver, Jader, tem tudo a ver. Porque nada acontece sem que haja um grande planejamento. Então, cada vez que vai haver uma reencarnação, mesmo que seja com toda essa dificuldade, o próprio reencarnante participa, geralmente, né, quando ele tem condições, como a família participa desse planejamento e dessa organização junto aos espíritos superiores, que são os encarregados, né, desse trabalho. Então, a família concorda e o espírito concorda com isso. Então, essa reparação pode ser do reencarnante e a família concorda em recebê-lo, porque se sente em condições, ou porque também se encontra em dívida com essa pessoa. E porque muitas vezes acontece isso, normalmente, geralmente, ou em grande parte das vezes, a gente reencarna em locais que a gente já viveu em outras vidas, né? Junto àqueles com quem a gente conviveu. Então, muitas vezes, quando a família recebe uma pessoa nessas condições, é porque talvez ela tenha participado até para que esse corpo físico, numa outra vida, tivesse tido algum dano, e agora eles precisam participar dessa reparação. E no caso, por exemplo, lá no mundo espiritual ainda, antes do nascimento, inclusive dos pais, certo? Que o planejamento não é de uma semana para outra com que certeza acontece, né? Se o pai ou a mãe decide o seguinte, dentro do seu livre arbítrio, certo? Olha, eu não me sinto em condições, o que acontece? Tu quer se te referir, por exemplo, assim, a não aceitar. A vir como pai de uma pessoa. Exato. Que vai vir com uma doença, por exemplo. Sim, realmente, nós temos esse livre-arbítrio e por causa desse nosso livre-arbítrio que muitas vezes nós cometemos esses equívocos. Então, se nós não recebermos agora esse irmão, nós temos esse direito, mas em algum momento nós vamos precisar reparar esta falha que acabou ficando, digamos, esse elo que ficou faltando para completar a nossa evolução. A gente não consegue se furtar das responsabilidades. Então, mais cedo ou mais tarde, nós precisamos reparar. Talvez agora essa pessoa realmente não esteja preparada ainda, né, para receber essa pessoa. Talvez ela não se sinta assim, mas em algum momento isso vai ter que acontecer. Lourdes, e no caso, por exemplo, da não aceitação de vir nesta oportunidade, eu necessariamente precisarei vir com esse mesmo espírito que nessa encarnação vai vir com alguma doença grave, por exemplo? De alguma forma, esse convívio será muito importante para essa evolução. Talvez não como filho, como tinha sido proposto dessa vez. Talvez como irmão, ou então trabalhando com essa pessoa. Porque não existe uma regra geral em que todos os fatos acontecem devido a uma determinada causa. E da mesma maneira que nós temos o nosso livre-arbítrio, as nossas atitudes vão modificando as nossas dívidas no decorrer do tempo. Então, dependendo de como nós conduzimos a nossa vida agora, nós podemos ter essas nossas dívidas, digamos assim, um pouco abatidas, um pouco diminuídas. E talvez a gente já não precise vir como mãe, talvez venha num convívio próximo, mas não mais de uma tal maneira. Mas fugir da responsabilidade
Não, nós não temos como fugir da responsabilidade. Vamos focar agora na pessoa que vem. Isso sempre é um caso, digamos assim, de consequências de vidas passadas, ou ele pode vir com esses problemas físicos ou neurológicos por um outro motivo? Não sei se eu me fiz entender. Sim, entendi. Tu quis dizer assim que pode ser que ele venha como uma missão para auxiliar essa família. Isso. Pode sim. Pode ser um espírito já com alguma evolução e que venha auxiliar essa família. Porque muitas vezes aquilo que nós olhamos como um sério problema e que para a família que vive essa situação realmente é uma situação difícil. Mas aquilo que representa um problema para a família, na verdade, é essa oportunidade de reparo. Então esse espírito vem já com uma certa evolução para auxiliar essa família, para que eles aprendam a ser mais tolerantes, a ter essa aceitação, a ter um amor incondicional que é maior do que qualquer outro sentimento que se possa ter. Então pode sim o espírito vir não em resgate de equívocos dele próprio, ele pode vir para auxiliar a família. E no caso, eu há pouco eu te fiz o seguinte questionamento, e no caso de um pai ou uma mãe desistir, não quero, não me sinto em condições ainda. Tá, agora vamos transferir para o espírito que viria com alguma deficiência, alguma coisa assim. Ele também tem a liberdade, digamos assim, de dizer não, ainda não quero. Ele tem até certo ponto, porque ele também pode não estar preparado e certamente acontece isso muitas vezes, mas vai chegar um ponto em que ele precisa vir, porque é a única forma que ele tem aqui na Terra de resgatar esses problemas. Então ele poderá vir de maneira compulsória. Quando a espiritualidade, que a gente já falou, que é encarregada desse trabalho, considerar que não existe mais assim outra maneira de convencê-lo, ele poderá vir de forma compulsória, que é o que a gente chama de reencarnações compulsórias, que é a única maneira que tem desse espírito conseguir sair desse problema tão sério que ele conseguiu através dos seus equívocos. Lourdes, a produção me disse que o nosso primeiro bloco terminou. Certo? Eu estou batendo um papo com Lourdes Lindner, da Sociedade Espírita Luz no Caminho, Dr. Fernando Ó, aqui de Santa Maria, falando sobre essas pessoas que vêm com deficiência, tanto deficiência física ou neurológica. Antes de terminar o primeiro bloco, logicamente eu quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Lar de Joaquina. O nosso intervalo é apenas 1 minuto e meio e a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Love
Laialaiala, odontologia lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Odontologia Lauda, Goods & Cook, Casa Criativa e Lar de Joaquina. Para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui com Lourdes Lindner, da Sociedade Espírita Dr. Fernando Ock de Santa Maria. E a gente está falando sobre esses espíritos, essas famílias que recebem pessoas com deficiência. Lourdes, nesse início do segundo bloco, eu gostaria de fazer uma pergunta que me ocorreu no intervalo. E a pergunta é a seguinte: um espírito com uma deficiência, seja ela física ou neurológica, como é que eu vou te perguntar assim? É motivo, não, a palavra não é motivo, vem aquilo como uma ferramenta de evolução espiritual para ele? Com certeza, Jade. De que forma que isso pode ser uma evolução espiritual? Tá. Para ele e para a família. Porque essa ferramenta ele é alcançada para que ele possa fazer bom uso dela. Porque da mesma forma que nós recebemos um corpo íntegro, com saúde, e nós temos a responsabilidade de cuidar dele e de fazer com que ele produza, porque a gente não veio a passeio, né? Nós viemos para cá com uma tarefa que é auxiliar, que é trabalhar, que é produzir, né? Interagir, enfim. Da mesma forma, todo aquele que vem com alguma dificuldade, com alguma deficiência, essa deficiência ele é colocada, mas com a responsabilidade de uma aceitação. Porque quando nós nascemos, né, a gente passa pela perturbação do esquecimento, que a gente esquece o que aconteceu nas vidas passadas. Mas a gente vai vivendo a nossa realidade, e o importante é que a vivamos sem revolta, que não nos revoltemos com aquilo que nos falta. E da mesma forma, aquele que vem com alguma deficiência ou a sua família, de acordo com a aceitação deles dessa situação, é o aproveitamento ou não dessa ferramenta de evolução. Então, é a isso que se resume essa ferramenta para evolução, tanto do reencarnante quanto da família que o recebe. Eu não sei se era essa a tua pergunta. Sim, exatamente. Que se aceite essa situação sem revolta, que se viva isso, que se viva da melhor forma dentro dessa situação. Agora, e como missão, quando é que um espírito nesse sentido traz a sua deficiência como uma missão, digamos? Tu está perguntando assim, por que o espírito aceita essa missão? Isso. Não, quando ele traz isso aí como missão a cumprir. Em que situações? Uma missão em prol de algum progresso. Eu entendi. Por exemplo, assim, nós podemos usar alguns exemplos de pessoas que vieram e que estão cumprindo um papel assim muito importante de trazer
esclarecimentos e de trazer consolo. Eu agora não vou lembrar do nome do rapaz que tem somente o tronco e que dá palestras no mundo inteiro. Então ali nós temos um exemplo da pessoa que está, né, nos referindo à pergunta anterior ainda, que está usando da melhor forma essa ferramenta de evolução que ele recebeu. Então o espírito que vem em missão, ele muitas vezes vem dessa forma, para mostrar aos demais de que isso não é o fim, sabe? Que dá para viver assim, que a gente sempre pode tirar dessas situações o melhor. Inclusive, eu gosto sempre de dizer que quando se tem uma pessoa com alguma necessidade especial, que se foque em suas possibilidades e não em suas dificuldades, porque todos têm alguma possibilidade. Então aí é que reside assim o interessante, o nascimento da evolução nessas situações. Perfeito. Lourdes, a doutrina espírita nos diz que quando a gente dorme, quando o corpo dorme, o espírito tem a possibilidade de se desprender do corpo, ficando ligado por aquele laço energético, etc. Muito bem. Agora, quando o espírito de uma pessoa que necessita, durante o dia, ou seja, em vigília, quando está acordado, de uma cadeira de rodas, certo? Para se locomover, desculpa. Quando o corpo dorme, ele sai do corpo necessitando de uma cadeira de roda lá do mundo espiritual? Como é que funciona? Não, ele não precisa de cadeira porque, na verdade, o que está comprometido é o corpo físico, né? O espírito se liberta sem ter esse peso que nós carregamos, que é o nosso corpo físico. Então ele se liberta. Mas aí, Jader, a gente precisa deixar uma ressalva de que existe uma diferença. Por exemplo, assim, dependendo do grau de aceitação desse espírito que está nesse corpo, haverá uma diferença no momento do desprendimento, né? Então isso é preciso ficar bem claro. Mais liberto se sentirá o espírito que estiver aceitando melhor a sua situação, que não estiver revoltado, amargurado. Então, quanto menos nós nos focamos na nossa matéria, mais livre será o nosso espírito. E no momento do desencarne, agora não é no momento do sono do corpo, no momento da morte do corpo, certo? Que acontece o desencarne do espírito do corpo morto. Como que ele vai sair do corpo? Vai se sentir preso ao corpo porque não tem ninguém ali lhe oferecendo, digamos, a ferramenta que ele precisava para se locomover? Como é que funciona isso? Também de uma forma meio parecida com o sono. O espírito se liberta e tão mais livre será se ele não estiver apegado à matéria que estava danificada. E isso se aplica para todo tipo de desencarnação, independente de ser de um corpo com comprometimento ou de um corpo que não tinha comprometimento nenhum. Se nós formos pessoas muito apegadas à nossa matéria, ou pessoas com revolta, que não aceitam as suas situações, mais difícil será esse desligamento, né? O espírito, ele não tem esses danos que o corpo físico tinha. Na verdade, o nosso corpo físico é uma vestimenta que nós temos, porque a nossa verdadeira vida, nossa verdadeira essência é o nosso espírito, que quando desencarnamos, retorna para a pátria verdadeira, né? Mas esse retorno para a pátria verdadeira depende muito de como nós vivemos aqui o nosso dia a dia. Então, se a nossa aceitação da nossa situação, independente de qual ela for, se a nossa aceitação for boa, tão mais fácil será esse desprendimento. Pode levar algum tempo, e esse tempo não dá para a gente dizer, pode levar uma semana, um mês, não existe esse tempo cronológico como nós contamos, né? No nosso tempo. No nosso tempo é contado como aqui na Terra. Mas ele sempre terá apoio, ele sempre terá amparo da espiritualidade, que é encarregada desse trabalho, e ele se libertará desse corpo doente. Mas aqui, Jader,
é preciso que a gente faça uma ressalva muito importante, que não é pensando que o espírito vai se livrar desse sofrimento, desse corpo físico, que a gente deve abreviar a vida, né? Isso aí é muito importante que fique bem claro, assim, que a pessoa pensa, estou passando por esse sofrimento, então por que não, né, não morrer de uma vez, não acabar com esse sofrimento. Esse sofrimento não vai acabar, pelo contrário, além de continuar com essas sensações, ele vai contrair novas dívidas através do suicídio. Então, não adianta querer abreviar esses momentos, porque eles são importantes. Se estamos nessa condição, é porque ela é necessária para nós, e o importante é que a gente aproveite ela o máximo que a gente puder e da melhor forma que puder. Lourdes, a produção está me dizendo que nós temos 2 minutos. E nesses 2 minutos eu quero fazer uma última e derradeira pergunta, que é a seguinte: como deve ser, digamos assim, o procedimento de uma família frente à dificuldade de um filho que nasce com uma deficiência, necessidades especiais? É assim, para quase todas as famílias, claro que as reações são diferentes, mas para quase todas as famílias, assim, é um choque inicial, né? É compreensível isso. Então a pessoa passa por várias fases, a negação, sabe? Isso aí não é verdade, a raiva, por que comigo, né? Porque eu não merecia isso. Então passa por essas fases até chegar no entendimento e na aceitação. E a gente precisa respeitar esses sentimentos, né? Porque é normal, é natural nosso, a gente não espera por isso. Mas a pessoa que tem uma fé, que acredita na justiça divina, com certeza lida muito melhor com essa situação. Porque a doutrina espírita, eu gosto de dizer que ela é consoladora, porque ela nos mostra o motivo das coisas estarem acontecendo. E no momento que a gente tem esse entendimento, tudo fica mais fácil. Lourdes, nosso programa chega ao fim, mas antes do fecho derradeiro, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, pode te dirigir para a câmera 3. Tá bom. Não, o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão nessa situação, que não sintam amargura, que não se revoltem e que não tenham vergonha desse seu familiar. Porque se Deus colocou ele em vossas vidas, é porque ele sabia da capacidade de vocês de atendê-lo dentro de suas necessidades, porque Deus é justo e Ele nunca dá um peso maior que a gente pode suportar. Então, deixe que seu filho ou seu familiar conviva em sociedade, coloquem ele em escolas, mostrem ele para o mundo e mostrem o mundo para ele, principalmente. E com essa mensagem da Lourdes, aliás, não sem antes agradecer, muito obrigado, Lourdes, pela tua presença aqui para bater um papo sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade. Segundo a visão espírita, certo? Muito obrigado, Lourdes. E com essa mensagem da Lourdes, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 6 anos. Sociedade Espírita Luz e Caridade, do meu amigo Moacir Germani. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em saúde. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.